Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de estudos e reflexões sobre a doutrina dos espíritos. Hoje, dando continuidade ao estudo Equívocos no Trato com os Espíritos. Então hoje é o segundo vídeo onde nós vamos continuar esse assunto. Então, nós começamos a falar sobre a agressividade na hora de tratar com os espíritos e ainda tem mais alguns itens dessa agressividade e nós vamos tratar aqui. Depois vamos dar prosseguimento. Então, mais uma frase aqui agressiva. Você não sabe que isso que você fez é um crime? Os espíritos, todos que estão na faixa do planeta Terra, têm conhecimento do bem e do mal, sabem o que é certo e o que é errado. Então, se eles estão de alguma forma em sofrimento, é porque eles cometeram algum crime de acordo com a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, essa forma que geralmente se faz com criança, você não sabe que isso fez está errado, é uma forma agressiva. Todo mundo sabe, principalmente no estado de espírito, as coisas boas que fez, como as coisas más que fez. Então também não é uma estratégia muito correta usar essa linguagem como se você tivesse superioridade a dizer, olha bem o que você está fazendo, como se isso também fosse mudar a postura. O que faz alguém mudar a postura é ela decidir mudar. Então a agressividade dificilmente tem o poder de modificar alguém. Isso não faz o menor sentido para o espiritismo, porque nós trabalhamos segundo a lei de justiça, de amor e de caridade. Então Jesus para nós é um modelo moral a ser perseguido, isto é, um tipo de conduta que nós devemos espelhar. O nome Jesus não tem poder algum, é apenas um nome. Então isso é importante. A autoridade que se tem é a autoridade da conduta moral. Quem tem a conduta moral mais perto da lei de justiça, de amor e de caridade, mais autoridade moral tem. Então usar o nome de Jesus é apenas uma fórmula mágica. Falar alguma coisa em nome de Jesus não adianta. Como diz lá o livro de Atos, aquela história de eu também te repreendo em nome de Jesus, e o Espírito diz, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas eu não te conheço. É mais ou menos isso. Usar nomes também não é argumento. Muitas vezes soa como uma agressividade. Eu te repreendo. Quem é você para repreender alguma coisa? Então, isso é uma outra questão também importante. E, finalmente, esse aqui é quando o interlocutor já está num estado bem de desequilíbrio e o espírito começa a provocar, começa a usar de malícia, de deboche, etc. E o interlocutor entra nessa mesma faixa, ele pode usar uma frase desse tipo aqui, ó. Você pode tentar à vontade, esta casa está protegida pelos seguranças espirituais. Então, só a própria frase já mostra que ele não tem muita afinidade com os bons espíritos. Pode tentar à vontade, como se estivesse numa casa, num carro blindado, e que o bandido falasse, pode tentar à vontade. Não, não é isso. Ele pode tentar entender o que está acontecendo ali. Então você pode explicar. A reunião é séria, nós aqui estamos com boas intenções, apesar de termos as nossas dificuldades. Por isso nós temos a assistência dos bons espíritos. E contra a assistência dos bons espíritos, nada pode se eles querem. Então, se eles não quiserem, é porque é necessário para o nosso progresso.
E isso também pode acontecer. E você pode simplesmente dizer para ele: se acontecer algo nesse sentido, servirá como crescimento para todos nós. Porque tudo que acontece é com permissão de Deus. Se essa ameaça ou aquela ameaça se cumprir, vai se cumprir segundo a vontade de Deus. Então, não é que você estabeleceu, e sim que Deus permitiu. E Deus só permite algo que é útil para nós. Agora, por outro lado, todo o mal que você cometer também será uma testemunha na sua própria consciência com você mesmo. Então, além desse sofrimento que você já carrega, você vai carregar ainda mais todas as ações más que você tiver a partir deste momento. Que você está tendo a oportunidade de se esclarecer. Então, essa ideia de pode tentar à vontade, isso aí é agressividade. E o interlocutor tem que exercitar, pelo menos, o desejo no bem. Então, essa é uma outra questão. E agora vamos entrar numa outra faixa, que também é muito comum. Linguagem piegas, linguagem apelativa, heteronomia moral, chantagens emocionais, que do ponto de vista da moral espírita não agrega nada. É apenas quando o interlocutor se sente sem armas. Quais são as armas que ele tem? Os seus sentimentos, o seu desejo e o seu conhecimento a respeito das leis naturais. Só isso que nós dispomos. Todas as outras coisas são desespero. Então vamos lá. Quando o interlocutor começa, por favor, pare de fazer isso, como se a pessoa ou o espírito vai deixar de praticar alguma coisa porque você pediu. Por favor, pare. Ele não vai parar de fazer, ele vai parar de fazer quando ele entender que deve parar, e não porque você conhece. Você pediu, ele não te conhece, não tem nenhuma ligação com você, e mesmo se tivesse, nós também temos os nossos amigos, os nossos amores, os nossos familiares, e as pessoas às vezes pedem para a gente não fazer certas coisas e a gente faz. Então não é porque o outro pediu. Essa é a questão importante. Devemos entender o que nós temos que dar. Então, olha, vai acontecer isso, aconteceu por causa disso, etc, etc. Não, por favor. Isso aí é a linguagem piegas apelativa. Chantagem emocional. Você já está começando a se fazer de vítima perante o espírito. Um nível além desse é: não faça isso por mim. Por mim? Por que por mim? Você é a mãe dele, você é o pai dele. Não faça isso por mim. Como se o espírito tivesse algum apreço por você ao ponto de respeitar e de se sentir constrangido de não fazer algo porque você pediu. Isso também é uma chantagem emocional. Isso não agrega. Também aqui outra chantagem emocional. Não faça isso. Jesus vai ficar triste. Aqui já temos um outro problema, que além da heteronomia moral, da chantagem emocional, nós estamos com a frase antidoutrinária. Jesus, como um espírito mais perfeito que a humanidade tem recebido, não tem possibilidade de sofrer tristeza. Voltando à escala espírita, os bons espíritos não sentem tristezas. Então, o mais baixo dos bons espíritos não sentem tristeza. Então, um espírito de alta envergadura não sente tristeza. Eles estão impedidos de sentir não tem essas paixões más que nós possuímos. Então, além de fazer uma chantagem que não agrega, ainda usa uma frase antidoutrinária querendo cativar o pensamento do espírito. Sem contar que, antes de qualquer coisa, você deve ouvir o que o espírito está dizendo, o que ele está trazendo. Porque muitas vezes o nome de Jesus para ele não significa nada.
Então por que você vai usar Jesus se ele não tem nenhuma relação com religião, muito menos com Jesus? Jesus vai ficar triste. O que isso vai agregar na vida dele? Nada. Então, além disso, ainda diz que Jesus vai ficar triste. Já pensou se Jesus ficasse triste toda vez que cada espírito fizesse uma questão ruim? Só de encarnados somos 7 bilhões. Jesus viveria eternamente triste. Isso não faz sentido, isso é contra a lei de justiça. Então, antes de fazer apelo emocional, vamos entender a doutrina espírita. Vamos, então, doutrinariamente refletir sobre os espíritos. Os espíritos, prece pelos espíritos penitentes. Olha o conteúdo que Kardec traz para a gente. Para entrares de novo e completamente na sua graça, esforça-te daqui por diante, não só para não mais praticares o mal, senão que para fazeres o bem. E, sobretudo, repares o mal que fizeste. Terás então satisfeito a justiça de Deus. Cada uma das boas ações que praticares apagará uma das tuas faltas passadas. Então, quando você encontra um espírito que já está querendo se transformar, olha a quantidade de argumento. Lei de justiça, de amor e de caridade. Então, esforça-te, autonomia moral. Esforça-te para praticar o bem. Por quê? Cada bem que você fizer vai te ajudar a reparar cada mal que você fizer. E cada bem que você fizer lhe trará uma certa soma de felicidade. E a partir daí você voltará ao seu equilíbrio. Então esse negócio, por favor, não adianta pedir por favor, ele vai fazer, ele tem que entender o que ele tem que fazer. Mesmo se ele fizer porque alguém mandou, não foi de livre vontade. A mesma coisa, alguém chega no centro, você tem que fazer a caridade. A pessoa vai passar muito tempo fazendo a beneficência. Depois que ela vai começar a entender o que é caridade, vai praticar a caridade. Então não é simplesmente mandar fazer. E quando são os espíritos endurecidos? Dia virá em que essas torturas serão tais que a qualquer preço quererás vê-la cessar. Então, primeira coisa, ele tem que entender que o acúmulo de ação má vai acarretando cada vez um acúmulo de sofrimento. E vai chegar um ponto em que esse sofrimento será insuportável. E aí ele vai querer fazer que aquele sofrimento pare. Porém, quanto mais te demores, ou quanto mais te demorares, tanto mais difícil será isso. Isto é, porque quanto mais tempo ele se demora na prática do mal, mais ele vai ter a reparar e mais tempo ele vai perder na senda do mal, consequentemente afastado da senda do bem. Não creas que permanecerá sempre no estado em que te achas. E às vezes alguns estão revoltados porque acham que a sua vida está fadada eternamente àquela condição, como se ele estivesse condenado. E nenhum espírito está condenado, desde que ele se arrependa, expie e repare, a sua vida está transformada. Não, isto é impossível. Duas perspectivas tens diante de ti: a de sofreres muitíssimo mais do que tens sofrido agora, e a de seres ditoso como os bons espíritos que te rodeiam. Então é importante ele entender que quanto mais ele se embrenha na senda do mal, mais ele vai sofrer. E esse sofrimento vai arrecadar forçosamente reparação. Então, quanto mais ele se demorar, mais ele vai ter que reparar. E reparar também é uma espécie de sofrimento. É um exercício que ele tem que fazer, né? E aí ele diz, né? E vai ser ditoso, né, como os bons espíritos que o rodeiam, se ele buscar a prática do bem. Isso é a essência do que ele tem que entender. A primeira será inevitável, se persistirdes na tua obstinação, quando um simples esforço da tua vontade bastará para tirar da má situação em que te encontras. Esse simples aí também não pode pegar o pé da letra. Simples no momento em que ele decide.
mas ele precisa se esforçar, ele precisa lutar contra as suas inclinações para buscar essa prática. Apressa-te, pois, visto que cada dia de demora é um dia perdido para a tua felicidade. Isso é que é importante. E entender e sempre ficar claro que a felicidade para ele depende dos esforços dele, das ações dele, do desejo dele. Quando ele entender isso e buscar, ele já está na senda do bem. Se ele já está na senda do bem, ele já tem alguma soma de felicidade à sua vista. Mas claro que ele vai precisar reparar cada mal que ele fez. Então, essa linguagem piegas também não agrega. Então é importante a gente entender o que a gente precisa levar para o espírito, para que ele possa entender. E quando o diálogo se torna difícil, tanto devemos evitar a agressividade, também o apelo emocional à linguagem piegas, porque também não agrega, ok? Depois vamos dar continuidade. Quem não assistiu o primeiro vídeo, assista, clique no sininho e inscreva-se no canal. Muito obrigado.